Olá, bom dia para você que está ligado no canal do Marco Maciarelli no YouTube. Excelente segunda-feira, hoje dia 5 de abril de 2021. Passamos aí um domingo de Páscoa, espero que você tenha tido momentos de alegria e de felicidade junto à sua família. Agora, iniciando uma nova semana, vamos continuar torcendo, rezando, orando, pedindo a Deus proteção para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. Mas a gente começa os nossos trabalhos hoje, lembrando que daqui a pouquinho tem a Hora do Esporte, comigo e com o Marcelo Boni. Olha, tem mexida aí nos times do Campeonato Brasileiro, tem técnico que perdeu a vaga, foi demitido. Mal começou o Brasileirão, já tem técnico demitido. Tem goleiro que está saindo da Série A, está indo para a Série B. E tem também informações de Guarani, Ponte Preta, Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, a grande decisão. Mas agora é hora da gente falar de um assunto sério, falar de alimentação. Deixa eu convocar aqui, Dr. Alexander Marcelos, nutricionista. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal do Marco Maciarelli no YouTube, doutor. Bom dia, Marco. Mas se começar a chamar de doutor, eu vou derrubar a live, viu? É de você. É um para um. É hábito, viu, o Marcelo? Marcelos, é hábito nosso, né? Você já dizia que achava que eu tinha uns 30 anos, né? Que me acompanhava no rádio. Ficou surpreso. Quem ouve na rádio, sua voz não fala que você tem a idade que você tem, não fala. Quem me dera ter 30 aninhos, quem me dera. E ter cabelos, viu, doutor? Eu também. Estamos na mesma linha. A gente é parente. É parente. O Alexander, hoje a gente vai falar de um assunto que boa parte da população, não só brasileira, mas mundial, não tem esse hábito, né? Você é nutricionista, vamos falar um pouquinho de alimentação saudável. A gente come errado, não come? Come sim, viu, Marco? E até aproveitando o espaço, né? Eu sou nutricionista, trabalho diretamente com câncer e tive câncer. Né? Eu tive câncer no pâncreas, tive metástase no fígado, então não é só um profissional da saúde que está conversando com vocês. É um paciente oncológico que cuida da alimentação e há 28 anos eu uso a boa medicina e a boa nutrição para trazer informações positivas para quem estiver aí do outro lado e quiser com certeza transformar o seu hábito alimentar para promover saúde. Quando a gente fala de alimentação, Marco, a má alimentação ela tem sido uma das principais responsáveis pela doença cardiovascular, pelo diabetes e pelo câncer. A gente tem aquela ideia de que o cigarro e a bebida alcoólica são ruins, e os são, só que se eu falo do cigarro como causador de câncer pulmonar, o câncer do pulmão não é o principal mais do mundo, não é só no Brasil. O principal amigo hoje do câncer se chama excesso de peso e obesidade. O câncer de mama nas mulheres é um grande vilão, uma grande preocupação, e o câncer de próstata no homens. Por sinal, esses dois que eu acabei de citar são os que mais matam homens e mulheres, exatamente porque tem uma carga, uma forte força da gordura, né, do excesso de gordura, na formação desses cânceres. E quando eu falo de alimentação, Marco, eu sempre procuro pensar no seguinte: onde você vai construir a sua casa, ele precisa de um terreno limpo. Né? E na internet, nas redes sociais, existem muitas informações ruins para a saúde. E até ditas informações científicas que você pode usar, mas elas acabam com a sua saúde. Então, eu, normalmente, quando falo de alimentação, eu peço licença para primeiro limpar esse terreno. Vamos tirar as besteiras que são divulgadas, vamos tirar as informações que até têm cara de ser ciência, mas não são a referência científica para cuidar das pessoas. E eu começo limpando. Dos nutrientes mais importantes para as pessoas consumirem é proteína e gordura. Eu sempre falo isso durante as minhas apresentações. E quando se fala de proteína, o que as pessoas têm? A associação de que carne faz mal. Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. Ah, não come carne vermelha, porque carne vermelha faz mal. Ah, não come muita gordura, porque gordura faz mal. É claro que o excesso faz mal, mas a população
ela tem feito o quê, Marco? Ela tem andado de braço dado com alimentos ultraprocessados. Para quem não conhece, o alimento ultraprocessado é aquele pronto para o consumo, por exemplo, pizzas industrializadas, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, bolacha de água e sal, bolacha de arroz, nossa, até bolacha de arroz também, presunto, apresuntado, salame, blanquê de peru, que muitas pessoas associam ele à saúde, mas não é. Então, quando a gente começa a limpar esse terreno desses alimentos, a gente começa a colocar o nosso castelo, a nossa casa, no lugar onde a gente consegue edificar a saúde. E se eu falo de proteína, existe... Por favor, Marco. Não, eu tô entendendo esse seu raciocínio. O doutor já disse as coisas erradas e que a gente pode começar a fazer a limpeza. Mas a gente sabe que o hábito alimentar, não só do nosso país, mas fora do país, é tudo isso que o senhor falou. É o fast food, é o hambúrguer, é a sanduicheria famosa. As pessoas não têm essa noção. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo de pandemia, eu acho que esse tipo de alimentação aumentou ainda mais esse consumo. Eu acredito muito nisso, que a gente reduziu muito a pesquisa em consumo alimentar, principalmente por conta da pandemia, né? Os principais artigos hoje só falam do Covid, né? Por uma boa razão, porque é importante a gente resolver isso com a vacina e da maneira mais rápida possível. Mas olha que interessante, eu vou trazer alguns medos de alimentos que são saudáveis e as pessoas achavam que eram ruins. Quando se fala da vacina, eu, por sinal, sou profissional da saúde, já tomei um em cada braço para nenhum ficar com ciúme do outro, né? É verdade. E a vacina, ela tem uma referência importante e sólida porque ela usa um tipo de pesquisa, Marco, que o brasileiro ele tem a gente acha que ele não tem boa memória, mas ele tem sim. Você pergunta a qualquer ministro do STF, o pessoal já começa, opa, fulano, Beltrano. Então tem um termo que eu gostaria que as pessoas guardassem, que se chama ensaio clínico randomizado. Esse é o tipo de pesquisa que desenvolveu vacina. E esse é o tipo de pesquisa que absolveu o ovo como sendo um vilão. O ovo nunca foi vilão, Marco. Desde a época em que publicaram sobre ele em 1970, 50, 60, as pesquisas eram científicas, mas eram pesquisas mal conduzidas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, olha, saiu um estudo agora com 100 mil pessoas falando que o ovo faz mal. Não, mas espera aí, saiu um novo estudo com 150 mil pessoas que faz mal. Esses estudos grandes, com grandes populações, a qualidade dele é muito pequena. Quando você faz um estudo de ensaio clínico randomizado, você pega um número muito menor de pessoas, é uma pesquisa mais cara, só que ela ajudou a absorver o ovo, sendo um alimento nutritivo, saudável e importante, principalmente para a população agora, porque é uma das fontes de proteína mais barata que nós temos. Quanto as carnes têm aumentado o valor do imposto, a gente tem percebido a população procurando alimentos nutritivos, ricos em proteína, e o ovo é uma excelente opção. Então, graças a esse tipo de qualidade de pesquisa, que é normalmente a linha de pesquisa que eu sigo, que eu advogo, consumir ovo faz bem à saúde. Eu vi agora, em fevereiro, foi publicado um novo artigo científico que quem consome mais de um ovo por dia reduz doença cardiovascular. Então, aquela questão, pode comer só um ovo na semana, pode comer... Não, você pode comer muito mais. Mas antigamente os nossos pais falavam, não, eu quero 2 ovos. Aí a mãe falava, não, é um por dia. E não pode ser todos os dias. Esse mito caiu por terra. Ovo, além de ser muito gostoso, faz bem. Faz bem e reduz ainda a doença cardiovascular. Ele não aumenta o colesterol. Essa informação que foi publicada, ela tem um viés de grandes empresas, de grandes fabricantes de ultraprocessados para substituir o ovo por alimentos industrializados. Esse foi a grande sacada, a grande linha que foi seguida. Então, por exemplo, se eu falo do câncer, o ovo ele vai ter proteína, ele vai ter ferro, que são 2 nutrientes essenciais para tratar um paciente com câncer, ou um paciente que não tenha câncer também, uma fonte excelente de proteína para a formação da massa muscular. Atletas que fazem academia, que tomam só albumina, não é a melhor mistura, é a gema do ovo com albumina. Quando eu falo de albumina, eu falo da clara, né?
para deixar um pouco mais lúcida a informação. Então, assim, o primeiro passo que eu falo de alimentação, Marco, é limpar esse terreno do besterol, das mentiras e de informações não científicas ou informações que eram científicas, mas não usavam a melhor referência para cuidar de pessoas. Né? Então, Doutor, esse é um ponto essencial. Eu tenho até uma dúvida. Eu sempre coloco eu agora aqui como exemplo. Eu tenho diabetes do tipo 2. Faço tudo errado que o senhor está falando, né? Infelizmente. Infelizmente, eu gosto de pão, eu gosto de doce, eu gosto muito de arroz, de carboidrato. Tá, eu já procurei alguns nutricionistas que eles chegam lá e me passavam uma dieta. Ah, você vai comer uma barrinha de cereal. Ah, você vai fazer uma alimentação assim a cada 2 horas. Você vai comer pão integral. E você vai olhar para o seu prato e vai diminuir lá. Olha, não coloca, não come com os olhos, né? E acho que esse é o grande erro, né? A gente come com os olhos, né? Eu sou um fanático por arroz, por exemplo. Ao invés de colocar 2, 3 colheres de arroz, você coloca uma. Eu já passei por alguns desses métodos, mas eu não consegui me adaptar. Tem uma maneira, como eu também não consegui me adaptar, outras pessoas também têm essa dificuldade. Eu não gosto da barrinha de cereal, não consigo comer, não consigo. Pão integral para mim também é muito difícil. Como que a gente pode adaptar uma alimentação saudável? Estou dando um exemplo como um diabético, para que a gente seja estimulado a limpar as coisas erradas, mas também continuar fazendo uma alimentação saudável. Saciedade é a palavra mágica. Saciedade. Alexander, como é que eu vou conseguir saciedade se eu tenho diabetes, se eu tomo hipoglicemia oral ou insulina? Oferecendo o primeiro passo, Marco, que muitas vezes é esquecido para o paciente, é conversar com ele e entender quais são os alimentos que fazem parte da cultura alimentar do Marco. Se o Marco fala para mim que ele gosta de arroz, esse alimento tem que estar na alimentação dele. Se o Marco fala que gosta de pão, ele tem que estar na alimentação dele. E juntamente com esses alimentos que emocionalmente são importantes para você, equilibrar outros nutrientes que podem ser positivos. Por exemplo, o que acontece? A proteína, muitas vezes, é esquecida por paciente diabético, doença cardiovascular e câncer. A quantidade de proteína que as pessoas consomem via carnes, de maneira geral, é muito pequena. E quando você não come proteína, você sente fome. Posso dar um exemplo simples. Quando alguém vai à churrascaria e come carne, ele sai dali com vontade de comer alguma coisinha no meio da tarde, Marco? É difícil. Ele come carne. É difícil. Ele consegue, porque a carne dá saciedade. Se ele come até mesmo uma carne gorda, traz saciedade para essa pessoa. Então, o foco é saciedade, manter os alimentos que confortem você emocionalmente e equilibrar a ingestão de proteína e de gordura. As pessoas têm eliminado gordura da alimentação e a gordura é um dos principais protetores para a saúde. Falam mal da banha de porco e ela pode ser consumida, falam mal da manteiga e ela pode ser consumida, falam mal do requeijão e ele deve ser consumido, falam mal de várias gorduras que podem proteger você e a pessoa elimina. Exatamente pelo mesmo erro que cometeram com o ovo. Olharam um estudo, Marco, que ele não tem esse poder de melhorar a sua vida. Ele tem o poder de levantar uma hipótese. Talvez isso faça mal. Só que as pesquisas de ensaio clínico randomizado, que a gente chama de saúde baseada em evidência, ou medicina baseada em evidência, mostram o contrário, que você precisa comer proteína e gordura. Talvez por isso você fica com essa fome a todo momento de comer a cada 2 horas. A pessoa conseguiria comer o café da manhã, o almoço e o jantar e não sentiria fome, mesmo sendo diabético. Então, o foco está nesse equilíbrio. Quando o doutor fala que a gente vai numa churrascaria, além de comer muita carne, né, você acaba ingerindo bebida alcoólica, refrigerante, e aquilo parece que, né, você sai de lá estufado, né, estufado. Aí você vai, não vai ter vontade mais de comer, acho que durante o período da tarde ou durante o dia. Mas dizem que quando você come muita carne e ainda tem essas bebidas, é mais difícil a digestão. Confere isso, doutor? Confere.
quando você, tirando a história na churrascaria das bebidas, né, alcoólica ou refrigerante, que não são positivas para a saúde, em nenhum momento estou falando que isso é proibido de consumir, mas não são positivas, agregadores de saúde. Se você fosse ao restaurante e comesse só a carne e os alimentos e não tomasse a bebida alcoólica e refrigerante, você teria mais facilidade de digerir aquele alimento, porque o seu estômago tem normalmente de 1,5 litro a 3 litros, né, de volume. Quando você come o alimento, a quantidade de suco gástrico produzido para digerir aquele alimento é para aquilo. Se você coloca líquido, você dilui o ácido e atrapalha a digestão. Então, realmente, existe esse problema, existe essa realidade. Evitar o consumo de bebidas durante as refeições é positivo. Então, isso continua valendo, né? Almoçou sem refrigerante, nem água. Nem água. A sugestão é evitar o consumo de bebidas porque elas atrapalham a digestão. E, normalmente, se você consome uma quantidade de alimentos, seu organismo está treinado a produzir suco para aquela quantidade de alimento. Se você coloca líquido, você dilui o ácido, ele perde a acidez e consegue fazer uma digestão pior. Talvez lá na frente você sinta até fome porque não fez a digestão completa. Refrigerante zero, qual que é é mito? Não tem açúcar? Tem açúcar? Como é que é, doutor? Não tem açúcar. Porém, a gente tem estudo hoje associando o consumo de refrigerante zero com acidente vascular cerebral. Então, não importa se tem açúcar ou não tem açúcar, os dois trazem risco para a saúde. É por causa do sódio? Muito mais sódio? Então, seja por conta do adoçante, a mistura do refrigerante. Então, o adoçante também não seria outra substância interessante. Eu prefiro acompanhar meus pacientes com diabetes sem açúcar ou adoçante. Mas se fosse para escolher, eu falava, fica no açúcar ou fica no mel. Poxa. E a gente controla essa glicemia depois. Sabe por quê, Marco? Não tem como manter uma coisa que você não gosta. Você é 31 anos jornalista, um excelente trabalho você faz. Se você não amasse o que você faz, você não estava aqui. Não. Você não amasse. Então, se a sua alimentação não tiver essa relação de amor, de alimentos, igual eu te perguntei no começo, poxa, eu gosto de arroz, eu gosto desse alimento, e esses alimentos não fizerem parte da sua alimentação, dificilmente você vai seguir um novo estilo de vida. Você vai voltar... Vai ficar... Vai ficar no efeito sanfona, você vai piorar a saúde. Então, eu entendo que o principal foco é pensar naquilo que você tem prazer, naquilo que você gosta e naquilo que vai fazer bem para a sua saúde. É um equilíbrio. É sempre buscando esse equilíbrio. E as pessoas desistem desses planos exatamente porque muitas vezes não oferece aquilo que a pessoa tem prazer e não coloca aquilo que dá saciedade. Pronto, a pessoa não continua. É bem interessante do que o doutor está falando. Estou chamando de doutor para a gente... Você está habituado. Não é só hábito, não, para que as pessoas percebam, né, que a questão da alimentação, ela é fundamental. Não façam que... Eu vou falar uma coisa, eu estou dando depoimento meu aqui. Eu faço errado. Infelizmente, eu ainda não consegui chegar nesse ponto, né, de tentar fazer algo alimentar. Aí tem pão dietético, pão diet, refrigerante, a gente já falou, Danone, né, os iogurtes, vários produtos que a gente vai nas prateleiras dos supermercados e acaba encontrando. São bons, são recomendáveis ou por ser industrializado a coisa não difere muito, doutor? É legal você perguntar sobre os farináceos, né? Sempre tem essa dúvida, farináceo, se leite faz mal e tal. O primeiro olhar que eu tenho, Marco, é que eu estou conversando com uma pessoa que tem uma história de vida gigante. Então eu preciso entender no histórico dela se o pão faz parte do hábito dela, se ela gosta de comer aquilo. Se eu falo de diet light, isso é um rótulo comercial, que para mim não faz sentido eu incentivar ele a comer light ou diet. Eu posso até incentivá-la a fazer um pão em casa, mas ele poderia comprar o pão sem ter essa necessidade do diet ou light, que não são melhores para a saúde, em hipótese alguma. Se ele faz parte do seu hábito, se você gosta dele, é possível, até mesmo para a pessoa que é diabética, comer o pão
e passar uma manteiga em cima, até retarda a absorção do açúcar do pão, né? Da glicose que está presente no pão. É muito melhor ela com manteiga ou com requeijão do que sem nada. Então esse é o primeiro passo. Alex, ademais explico. O farináceo ele vai fazer mal ou não vai fazer? Eu sempre advogo, Marco, a preferência da pessoa. Eu gosto de pão, eu sou apaixonado por pão e tal. Se a pessoa é apaixonada, eu equilibro essa alimentação. Se isso não faz parte da alimentação dela, eu consigo retirar, até lembrando que a farinha brasileira, infelizmente, ela tem mais de 10 substâncias adicionadas para manter o produto na prateleira, que a gente chama de aditivo alimentar. Quem não está familiarizado com esse nome, é o acidulante, é o espessante, é o adoçante. Todos esses antes são substâncias adicionadas em produtos para que ele mantenha na prateleira, não para que você tenha saúde. Então, de forma geral, a gente tem uma farinha ruim. Existe muito mito, não pode comer pão porque eu tenho doença celíaca. Para quem não conhece doença celíaca, a pessoa tem intolerância a uma proteína do trigo, que é chamada de glúten, né? O glúten é bem conhecido aí na mídia. Então, só 1% da população tem alergia ao glúten e deve evitar permanentemente o pão, porque ele pode chegar a ter 10 episódios de diarreia num dia. A pessoa pode chegar a morrer. Então, doença celíaca é uma parte da história, mas existe 99% da população que não tem esse problema. Então, dentro dessa população que não tem, eu vou avaliar se essa pessoa gosta muito desse alimento ou não. Se ela gostar, eu vou equilibrar, sugerir um pão caseiro ou algum pão em uma quantidade razoável, mas se não fizer parte do hábito dela, infelizmente a gente não tem substâncias adicionadas a esses pães a ponto de fazer sugestão de consumo. Se eu falo, por exemplo, do leite também tem o mito, vamos comer sem lactose, que o problema é lactose. Só 10% da população, Marco, tem intolerância à lactose. E tem vários produtos que podem substituir, até mesmo comprimidos de lactase, que é a enzima que digere a lactose, para que a pessoa possa consumir um alimento com a lactose. E uma porcentagem menor ainda, menos de 5%, tem alergia ao leite. A pessoa que tem alergia ao leite, com certeza, ela precisa restringir esse alimento, que ela pode vir a morrer. É bem grave. Mas 95% da população não tem alergia, então ela poderia consumir. É falsa informação, isso é bem importante eu destacar, Marco, que leite é um alimento inflamatório. Eu acho que você já deve ter ouvido, ou quem está assistindo a gente já deve ter ouvido isso também. Leite é alimento inflamatório. Ele é inflamatório para quem tem alergia. Quem não tem alergia ao leite, ele não é inflamatório. Por sinal, é até positivo para a saúde, inclusive fornecendo proteína de alto valor biológico, ou seja, para formar músculo, para formar imunidade. Ele é importante porque ele vai fornecer bactérias que protegem seu intestino contra doenças, que a gente chama de bactérias probióticas. Então, o leite, iogurte, queijo coalhada são bons para a saúde, salvo se a pessoa tiver alguma intolerância, se ela tiver alguma alergia, ou se ela não gostar, né? A gente não tem a intenção de obrigar ninguém a consumir um alimento ou outro. Eu só vou pedir um segundinho vou pôr eu na tela cheia aqui, é porque o doutor tá oscilando um pouquinho o sinal da internet, enquanto ele vai ajustando aí o sinal da internet, nós estamos conversando com o doutor Alexander Marcellos, que é nutricionista, está falando de alimentação, de hábitos alimentares, do que pode, do que não pode. Nós estamos aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube, daqui a pouquinho, agora são 10 horas e 24 minutos, às 11h30 tem a Hora do Esporte, vamos ver, acho que melhorou um pouco o sinal, tá oscilando um pouco o sinal do doutor, tá oscilando um pouquinho o sinal, enquanto... E entrar, não, se estiver dando problema? Não, aí o que é melhor, produção? Vocês me orientam, aí volto. O que foi? O senhor vai desconectar e vai chamar a gente de novo? Enquanto isso eu vou enrolando aqui, eu vou lendo algumas mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um rapidinho intervalo com o Dr. Alexander, enquanto a gente vai falando aqui no canal do Marco Maciarelli, no YouTube. A gente vai mandar um novo link para ele. Tá oscilando um pouquinho o sinal dele, mas a gente tem aí algumas informações para passar para vocês, né? Hoje é dia 5, amanhã é terça-feira, dia 6 de abril.
já sabe, né? O governo começa a pagar o auxílio emergencial. Você tem que fazer aí o cadastro, tem que ver quem tem esse direito do auxílio emergencial, que varia de R$ 150 a R$ 375 reais. Então, procura se informar se você está nessa listagem aí do governo para receber o auxílio emergencial. Governo de São Paulo já está vacinando idosos com 68 anos, começou na última sexta-feira e prossegue. Também, se você já tem essa idade, procure aí, faça o seu cadastro para você receber a vacina contra a Covid-19. A semana começa com muita expectativa. Hoje o ministro da Saúde ele vai ter um encontro com representantes do governo chinês. Quem sabe aí cheguem mais a um acordo para liberação de insumos, para liberação mais de produtos, porque o Brasil está precisando produzir muito mais vacinas. Então essa é uma semana importante. Eu acho que agora o doutor já está, agora sim, a conexão voltou. Estou conversando com o nutricionista Alexander Marcelos, ele é nutricionista, a gente está falando de alimentação saudável, de hábitos alimentares. Agora eu vou entrar num assunto um pouco mais polêmico. Como o senhor estava falando da lactose, o quanto é ruim o sorvete de massa ou palito? Eu adoro. O Marcelo está perguntando. Legal, Marcelo. Deixa eu conversar com você. Quando a gente fala de sorvete de palito, a gente está falando de uma iguaria, de um produto que você pode consumir em um momento ou outro, e eu não vejo motivo de restringir. Principalmente se eu falo picolé, normalmente é de fruta. O único cuidado que eu teria quando fala de refrigerante, fala de picolé, fala de sucos, é a quantidade de açúcar que tem neles. Então, por exemplo, se a pessoa consumisse uma colher de sopa de açúcar por dia, não teria problema, até mesmo se fosse diabético, Marco. Uhum. Então, sempre prestar atenção na quantidade de açúcar que tem naquele picolé ou no suco que você está tomando, refrigerante, bolo e assim por diante. Chocolate, né? A gente passou aqui, sempre prestar atenção. De 30 gramas seria uma quantidade que o organismo conseguiria processar sem problema até mesmo de engordar. Como o senhor falou... quando você falou do chocolate, como que a gente faz essa medição aí de 30 gramas? Quebra um pedaço do ovo de Páscoa e come? Olha que legal. Assim, na própria informação nutricional dele, ele mostra a quantidade de carboidrato, né? Uhum. Seria o carboidrato ou o açúcar. Você veria ali a quantidade de chocolate que você comeria até ter 30 gramas de açúcar. A minha sugestão em relação ao chocolate, porque ele tem várias substâncias especiais para a saúde, inclusive flavonoides, é que se você escolher chocolate mais de 70%, normalmente são chocolates com menos açúcar. Uhum. Então, quando você olha na lista de ingrediente, a lista de ingrediente, Marco, ela sempre mostra do produto mais pesado para o menos pesado. Então vai estar escrito cacau, massa de cacau, açúcar, por exemplo, na terceira posição. Se o açúcar no chocolate estiver na terceira posição, é uma boa escolha. Agora, se o açúcar no chocolate for o primeiro ingrediente ou o segundo, tem bastante açúcar. Não precisa nem olhar a composição ali dos 30 gramas, que vai ter bastante. Essa seria uma sugestão, né? Uma forma de escolha saudável. Em relação ao sorvete de massa, qual que é a minha preocupação no sorvete de massa? Também entraria naquela questão das 30 gramas de açúcar, mas normalmente, Marco, o sorvete de massa ele tem gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, que já é reconhecida como a pior substância que tem para o corpo humano. Em pequeníssima quantidade, ela já pode trazer prejuízo, tanto que a Anvisa proibiu o uso da gordura trans para os próximos anos. As empresas todas vão ter que retirar essa gordura. E por que vai ter que retirar essa gordura? Porque ela está associada à doença cardiovascular. Quem consome muito massa podre, massa folhada, as batatas fritas de fast food, ou compra gordura vegetal hidrogenada para fazer em casa, ou bolacha de água e sal, bolacha recheada, todas elas têm gordura vegetal hidrogenada que são péssimas para a saúde. A massa de sorvete, de forma geral, também usa essa gordura trans e a gente precisa ficar atento a isso. Olha, tem uma pergunta do professor Silvino Moraes. Ô, professor! Professor Silvino também era um ouvinte assíduo da gente no rádio, agora está nos seguindo nas redes sociais. Um abraço, professor Silvino.
Bom dia, doutor Alexander. Tenho uma pangastrite crônica. Tem cura? O que tomar para melhorar? Obrigado, viu, professor Silvino? Deu para o senhor entender? Deu sim. Professor Silvino, um dos focos importantes em relação ao tratamento nutricional, eu sempre foco na melhora da sua qualidade de vida. Em relação à cura ou não, eu vou pedir gentilmente para ter um acompanhamento de um médico gastroenterologista para que ele faça esse trabalho em parceria com o nutricionista. Então, ele que vai entender a situação da sua gastrite crônica e pontuar, a gente já tem cura, tem um tratamento A, B ou C. Mas em relação à parte da nutrição, que é fundamental, o que faz o alimento ficar mais tempo no estômago, Marco? Se a pessoa come, por exemplo, muita gordura, alimentos muito gordurosos ficam mais tempo no estômago. Então, talvez para a gastrite dele seja um problema, reduzir um pouquinho desses alimentos que têm mais gordura, em especial fritura. A fritura ela fica um tempo gigante no estômago, passa até mesmo ficar mais de 1 hora no estômago. Então, fritura não seria interessante. Alimentos condimentados ou apimentados, ketchup, mostarda, eles também irritam o estômago e trazem problema crônico em relação a isso. Muitos pacientes têm medo de comer fruta, verdura e legume, mas elas são positivas para a saúde, fibras são interessantes e são importantes para quem tem gastrite consumir. Uma coisa que poucas pessoas fazem, Marco, mastigar devagar. O estômago não é uma boca, você precisa mandar o alimento digerido para ele. Então, às vezes, a pessoa segue uma alimentação saudável, reduz a quantidade de gordura, e eu pergunto, em quanto tempo você almoça? Estou ajustando a câmera aqui. Almoça 15. Em 5 minutos. Então, não tem alimento saudável que vai resolver sua gastrite. Não que seja o caso do professor, mas estendendo para outras pessoas. Né? Cafezinho também irrita bastante. O café pode irritar bastante. Alguns pacientes têm muita sensibilidade à questão do café, chocolates, refrigerantes, né, de maneira geral também. Tem mais uma pergunta aqui do nosso internauta, professor Fábio, conteúdos ambientais. Bom dia. Alguns alimentos são melhores ou piores para quem tem refluxo? Legal, são sim. Quando eu falo desses alimentos para gastrite, de forma geral, eles também podem favorecer o refluxo. Como é que funciona? Se o alimento fica muito tempo no estômago, Marco, existe uma válvula que impede esse alimento de voltar para a boca. Ele é chamado de esfíncter esofágico superior. Se você come alimentos apimentados, condimentados, fritura, muita gordura, essa válvula em algumas pessoas é mais frouxa. Então esse alimento pode voltar, dar aquela sensação de queimação no esôfago, né? Ou até mesmo a pessoa pode vomitar. Então, evitar esses alimentos é o primeiro passo, mas, de novo, aquele ponto principal. Se não mastigar devagar, pode comer os melhores alimentos que eles vão trazer essa sensação, né? De maneira geral, às vezes, algumas pessoas têm sensibilidade ao leite. Então, para alguns pacientes, o consumo de leite piora esse refluxo e piora a gastrite. Aí tem que ser avaliado caso a caso para entender o que é mais interessante para ele. Tá. Conforme a gente tem falado, ou começou o programa, eu vou convidar o doutor, se ele topar, a vir mais vezes para fazer esse tipo de diálogo, essas entrevistas, principalmente de alimentação saudável. Se o doutor Alexander quiser, estou convidando em público para, que nem a gente tem aqui o Sem Tabu, com a doutora Priscila Junqueira, a gente cria um quadro de alimentação saudável. Se o doutor tiver espaço, não, honra para nós, tempo, né? Tem que ver a agenda do doutor. Vamos rapidamente, porque eu vou convidar o doutor para falar mais sobre essa questão da alimentação para quem está em tratamento com câncer. Não é um assunto que dá para falar em 2-3 minutos. Eu vou pedir para que o doutor fale alguma coisa e aí a gente vai marcar, quem sabe, uma coluna toda segunda-feira, para que, dependendo do seu espaço, do seu tempo, porque eu acho que alimentação é um assunto bem interessante para a gente estar falando. Mas para dar uma pincelada, para quem está em tratamento contra um câncer, você já disse, né, que tem um histórico de vida bem complexo, mas que venceu aí uma batalha, tá? Eu não sei como que você está. Você está já curado?
Eu posso comentar. Funciona assim. O câncer que foi diagnosticado em mim, Marco, é um câncer genético. A medicina não encontrou cura. Ela está de joelhos ainda procurando. Eu, por meio da boa medicina e da boa nutrição, vivo a cada dia melhor. Então, as pessoas falam, poxa, Alexandre, mas não encontraram a cura do seu câncer e você está aí sorrindo? Sim. Sorrir e chorar é uma escolha. Eu escolhi sorrir e ajudar outras pessoas. Então, você é um paciente oncológico? Você faz tratamento? Faço acompanhamento, sim. Tá, mas você usa alguma medicação? Olha que bacana. Eu sempre falo para as pessoas, se eu falo de câncer, muitos, Marco, têm medo de usar quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Eu usei cirurgia 2 vezes. Uma no câncer de pâncreas, que foi um câncer de 1,275 kg no pâncreas, e outra no fígado, que eu operei em 2006. Os 2 foram feitos cirurgias porque a medicina não tem hoje quimioterapia ou radioterapia para matar câncer genético. A medicina, como eu falei, está de joelhos tentando encontrar uma solução. E por que eu friso essa parte? Exatamente porque muitas pessoas deixam de fazer quimioterapia e deixam de fazer rádio com medo desse procedimento. Esse procedimento vai trazer a cura sua hoje, agora. Então, milhões de pessoas são curadas do câncer e não precisam se preocupar com a doença por conta da quimio e da rádio. Talvez Deus tenha dado essa oportunidade de eu viver bastante para cada dia, talvez eu trazer esperança para uma pessoa e dizer, cara, você tem solução, faz o tratamento. 95% dos cânceres não são genéticos e a gente consegue resolver esse problema hoje. Então, por isso que eu abri meu canal no Instagram e comecei a divulgar para as pessoas. O câncer tem cura e a gente precisa buscar uma boa medicina e uma boa nutrição. Alexandre, por que boa nutrição? Boa medicina a gente já sabe, mas por que boa nutrição? Porque a segunda causa de morte no câncer é trombose. Então, quem tiver câncer vai entender o que eu estou falando. Alguns pacientes tomam Clexane, Marevan, eles tomam Xarelto, que são remédios anticoagulantes, porque quem tem trombose precisa evitar coagulação. Só que o que acontece, Marco? A pessoa acha que numa alimentação saudável ele evita a vitamina K, mas não evita. Então tem vários alimentos que têm vitamina K, mesmo ele tomando remédio, ele vai ter problema. Ele vai ter a trombose e ele nem vai morrer do câncer, ele vai morrer de trombose. Só para ficar mais clara essa informação, é a mesma coisa que no médico endocrinologista, ele prescrever o remédio para insulina para o Marco e o Marco entrar na sorveteria e se esbaldar em doce. O remédio não vai ter efeito na saúde do Marco. Vou pensar em outro caso que é comum, na área de cardiologia. A pessoa tem pressão alta, 19/10, 13/10, 14/10. Ele vai no médico, toma um remédio de pressão. Só que ele vai e enche a comida de sal. Não vai resolver o problema. A mesma coisa eu faço reflexão do remédio para trombose. Não adianta tomar um remédio para trombose e você comer alimentos que aumentem a quantidade de coagulação no seu sangue, que são alimentos ricos em vitamina K, que a gente chama, né? O nutricionista, ele conhece bem isso e a pessoa segue uma vida normal. Ela consegue ter alimentação saudável, balanceada, sem prejudicar o tratamento. Tem um ponto importante, Marco, que eu quero falar, e muita gente tem divulgado isso erroneamente. Chá de graviola não é... folha de graviola não é indicado para quem está fazendo quimioterapia. Porque a folha da graviola ela tem uma substância que atrapalha o quimioterápico, tamoxifena, anastrozol e outros. Isso não é divulgado. Então, esse espaço que você está me dando, ele pode salvar hoje a vida de alguém que ia abraçar isso e não tem o motivo dele abraçar, porque se o quimioterápico não fizer efeito, existe a chance do câncer aumentar, existe a chance do câncer voltar. Interessante. Doutor, vamos conversar mais vezes? Vamos sim. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar fora do ar aí uma agenda para que a gente possa tirar essas dúvidas de alimentação, não só de pessoas que têm diabetes, que estão em tratamento contra um câncer, ou tem essas questões que nos foram levantadas, principalmente com refluxo, pessoas que comem, se alimentam errado, que ingerem muita bebida,
Vamos conversar fora do ar. Eu queria agradecê-lo. Muito obrigado pelo contato. Um abraço lá para o Marco, né? O Marco Lopes, isso, lá da Souza Ramos, do Souza Ramos Laboratório, né? Que indicou, que me apresentou. Um abraço pro pessoal do Souza Ramos, que faz aí um trabalho laboratorial muito bom, muito bacana. Já fiz os testes de Covid lá no laboratório Souza Ramos, acho que foram 2 vezes. Graças a Deus não deu nada. Fiz o PCR, o PCR, né, produção? PCR, né? Aquele, e fiz também o de sangue. Fui muito bem atendido lá pelo pessoal do Souza Ramos. Se você estiver precisando aí fazer algum tipo de exame, não só esse da Covid, mas o pessoal atende você super bem. Um abraço pro Marquinho. Então a gente vai combinar de, quem sabe, o doutor puder vir toda semana aqui. Não vou. Hoje eu estourei um pouco o tempo, porque é uma apresentação, são assuntos delicados, mas aí a gente vai equacionando para poder orientar e levar uma boa alimentação aí, dicas de boa alimentação para o nosso canal, viu, doutor? Vai ser um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade, e as pessoas que estiverem no meu canal, não sei se eu posso. Pode, pode. Já vou jogar o link para você no YouTube. Como que procuram o doutor? É Alexander no Instagram, no YouTube? No Instagram, Alexander Marcelos no Facebook, Alexander Marcelos no próprio YouTube. YouTube. É tudo Alexander Marcelos. Tudo tá. Alexander Marcelos. Tô passando o link para você replicar no seu canal de YouTube, nas suas redes sociais. Obrigado, viu? Foi um prazer. Parabéns pela sua luta. Parabéns, você é um guerreiro, hein? Obrigado, Marco. Obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço para a produção e a todos que estiverem vendo a gente nesse momento. Tá bom, então. Um bom dia, boa semana. Fiquem com Deus. Bom dia. Excelente semana. Tá certo. Excelente semana. Aqui é o Dr. Alexander Marcelos. Vamos conversar com ele para que ele venha sempre dar essas orientações de alimentação, dicas de como a gente deve se alimentar bem. Infelizmente eu tenho esse hábito errado. Produção, gosta de um sanduíche? Adoro, pão com mortadela. E aquele sanduíche famoso de minhoca? Sensacional. Olha lá, tá vendo? Come tudo errado também. O que você gostava de ir quando a gente tava no... Pega lá aquele aparelhinho lá. Pega aqui. Quando a gente ia... Peraí. Quando eu e o Marcelo Boni estávamos aqui, ó, no rádio, tinha lá o Sexta Burger. Sexta Burger. Ia toda sexta-feira comer hambúrguer. Esse Marcelo Boni não tem jeito, viu? Vamos ver se tem algum comentário. Muito obrigado, Mary Christ. Obrigado, Mary Christman. Obrigado, professor Fábio, Conteúdos Ambientais, excelentes palavras. Professor Silvino também, agradecendo ao doutor. Então, pessoal, olha, vamos colocar aí, fiz o convite ao vivo aí para o doutor Alexander, de ser o nosso participante aí, pelo menos uma vez por semana, para falar de alimentação saudável. Alimentação saudável, você viu, hein? Eu dei alguns exemplos, infelizmente não sigam o que eu faço. Faço tudo errado, infelizmente. Mas quem sabe o Dr. Alexander não me coloca na linha. Pessoal, 11h30 tem a Hora do Esporte comigo e com ele, Marcelo Mascaraboni. Tá certo? Vou dar uma descansadinha, tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Continue se inscrevendo no canal do Marco Maciarelli no YouTube, hein? Ó, estamos subindo, hein? Mas não é que nem a VASP não, hein? Ó, a VASP, ó, nós estamos assim, ó. Um abraço. Até daqui a pouco.